Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje. E o nosso assunto são as propriedades da matéria 1. Estamos quase na nossa reta final, no PET 2, na nossa 9ª semana. Eu sou Isabela Moreira, a sua professora de ciências. Na aula de hoje, nós iremos identificar as propriedades específicas da matéria, com ênfase na água, como a densidade, a solubilidade, a temperatura de fusão e ebulição, em situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Você sabe, então, quais são as propriedades da matéria? As propriedades da matéria são características físicas ou químicas que nela existem e a serve para diferenciar de outros materiais. Então, as propriedades da matéria são importantes para a gente entender como que é a composição, a estrutura, as características daquele material. As propriedades da matéria, elas podem ser gerais, organolépticas e específicas. O nosso foco da aula de hoje são as propriedades gerais da matéria. Na nossa próxima aula, que nós vamos estudar as propriedades organolépticas e as propriedades específicas. As propriedades gerais da matéria são características que se aplicam a qualquer matéria, independentemente da sua constituição. Então, agora nós vamos falar das propriedades que são de todos os materiais. Então, tudo aquilo que é matéria vai ter essas características que nós vamos conversar na aula de hoje. As propriedades da matéria, então, são massa. Toda matéria possui massa. Massa, no dia a dia, a gente confunde falando peso. Peso é uma outra grandeza da física. Peso é uma força. A massa, ela vai se referir à quantidade de matéria. Quando eu falo, eu peso 70 quilos. Na realidade, o termo correto seria minha massa é 70 quilos. Então, a massa, ela pode ser medida em gramas, em quilogramas e em toneladas. E tudo o que é matéria, a gente consegue quantificar essa massa. E o instrumento que nós utilizamos para isso, em geral, é a balança. Volume. O volume é o espaço que aquela matéria ocupa em um determinado recipiente. Se você tem 1 litro de leite, aquele leite está ocupando ali naquele recipiente 1 litro. O litro, centímetros cúbicos, ml, são todas medidas de volume. Então, eu posso utilizar para medir volume, por exemplo, uma jarra, ou um copo, ou em laboratório, um becker, um balão volumétrico, para a gente identificar aquele volume daquela determinada substância. Inércia. A inércia corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria. É aquela característica que nós temos de ou permanecer parado, em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, existem duas tendências nos corpos. Ou o corpo vai estar parado, ou vai estar em movimento retilíneo uniforme. Quando um corpo
ele está acelerado ou desacelerando o seu movimento, ele vai ter uma ação de uma força, o que não é o caso. Por exemplo, esse bloco de bolas, ele está em movimento, descendo a rampa. Quando ele encontra um obstáculo, a tendência dele é permanecer com o movimento dele. Então, nesse caso, se ele está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Impenetrabilidade. Não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Observe o exemplo. Nesse recipiente, eu tenho apenas água. Quando eu adiciono uma outra substância, como por exemplo, essa esfera, o meu volume aumenta. Significa que essa esfera não vai ocupar o lugar da água, ela vai ocupar o espaço dela. Então, se antes eu tinha o volume 1, que é o da água, agora eu vou ter o V2. O que é o V2? É o volume da água mais o volume da esfera. Então, conclusão. Todo corpo, nenhum deles ocupa o mesmo lugar no espaço. Isso não é possível. Divisibilidade. A matéria, então, ela pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. Inclusive, na nossa teoria atômica, né, nos primeiros cientistas que propuseram essa palavra, como Dalton, por exemplo, ele acreditava que se nós tivéssemos um pedaço de matéria e a gente fosse dividindo, a gente ia chegar numa menor parte. E essa menor parte da matéria ele chamou de átomo. Então, quando vocês estiverem aí estudando e verem essa palavra átomo, né, nos estudos de vocês, saibam que essa palavra vem da capacidade da matéria de se dividir. A menor parte os cientistas chamaram de átomo. Mas vamos estudar melhor os modelos atômicos lá no 9º ano. Nesse exemplo, a gente tem um pedaço de pão que claramente você consegue dividir. E você consegue dividir essa parte, essa menor parte você divide, e divide, e divide, e divide. Então, a matéria é possível de ser dividida. Compressibilidade. Ocorre a redução do volume da matéria mediante a aplicação de pressão. Esse experimento, ele é muito fácil de você fazer em casa se você tiver uma seringa. Pega a seringa e coloca o seu dedinho aqui nessa parte. Não deixe que nem um pouquinho de ar escape. E depois você aperta. Você vai conseguir apertar até um determinado volume. Significa que os gases, principalmente, eles são compressíveis, ou seja, eles conseguem ocupar um espaço menor. Elasticidade. Ao regresso do volume da matéria após a força de compressão cessar. Então, é claro que alguns objetos são mais elásticos que outros, mas no geral, a matéria tem essa característica da elasticidade, né? Principalmente as molas. Então, você tem uma conformação inicial e a partir daí
você consegue expandir o volume ali daquela mola. É também uma das características da matéria. Indestrutibilidade. Não se pode destruir ou criar a matéria. O que ocorre são transformações. Pessoal, existe um cientista chamado Lavoisier que ele dizia uma frase maravilhosa, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa matéria, ela se transforma em outras substâncias, mas ela não é destruída. No exemplo aqui, o que a gente pode observar? Uma queima. Vamos supor que seja um papel. No final da queima, vai haver cinzas, mas destruiu todo aquele papel? Não. Uma parte foi carbonizada, a outra parte se tornou gás. Então, a matéria ela é capaz de se transformar. E não só a matéria, a energia também. É impossível, né? Até onde a gente conhece a física, destruir tanto a matéria como a energia. Extensão. A extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço. Como já havia dito para vocês, todo o corpo ocupa o seu lugar no espaço. Se você está medindo volume de água, por exemplo, e coloca óleo e água, o óleo não vai ocupar da água. Ele vai ter o espaço dele. Então, aquele volume final vai ser o volume da água mais o volume do óleo. Exemplo. Descontinuidade. A descontinuidade também é uma propriedade da matéria. Existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. Exemplo, aqui a gente tem um pedaço de mineral, de uma rocha. Entre os grãos de rocha, entre os grãos minerais, existem os poros. Os poros são, entre aspas, aqueles buraquinhos. Você, quando pega uma rocha, você não observa, você não consegue perceber que existam esses poros, mas existem. No solo, por exemplo, o solo ele não é completamente compactado, ele existe poros ali, né? O solo arenoso ele tem poros, o solo argiloso tem um pouco menos de poros, mas também tem. Então, muitas vezes a gente vê, né, um pedaço de matéria, a gente pensa que ele é contínuo, mas na verdade ele tem poros. E esses poros podem ser ocupados por outra matéria, às vezes ar, né? Que está aí no meio desse aglomerado. Atividades. PET 2 da semana 6. Identifique qual das propriedades a seguir não é uma propriedade geral da matéria. A indestrutibilidade. O que é a indestrutibilidade? É aquilo que eu acabei de falar com vocês. Lavoisier acreditava que na natureza nada se cria e nada se perde. Então, não é possível destruir nem a matéria e nem a energia. Então, essa alternativa está verdadeira ou falsa? Ou melhor dizendo, ela é uma propriedade geral da matéria ou não? Sim, ela é uma propriedade geral da matéria. A extensão. O que é a extensão? A extensão
Significa que toda matéria ocupa lugar no espaço. Então, eu tenho o meu lugar. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu copo com água. Se eu tomar um pouco dessa água, eu criei um espaço vazio? Não. Por quê? Porque dentro aqui do copo entrou ar. Então, cada parte material, ela tem o seu devido lugar no espaço. A extensão, então, é uma propriedade geral da matéria? Sim ou não? Sim. Combustibilidade. A combustibilidade é uma característica que alguns materiais vão ter de entrar em combustão ou não. Então, alguns materiais eles são mais inflamáveis que outros, por exemplo, o álcool, a querosene, a gasolina e outras substâncias não são. Então, como tem algumas substâncias que têm essa característica e outras não têm, né, a gente pode medir essas diferenças, ela não é uma propriedade geral da matéria. Então, a combustibilidade é uma propriedade geral da matéria? Não. Divisibilidade. A divisibilidade é uma propriedade da matéria em que eu consigo dividir o meu material em partes menores. Lembra que eu falei com vocês que já teve cientistas que fizeram essa proposta. Eles deram até um nome para isso, quando a gente vai dividindo, e chega um determinado momento que a gente não consegue mais dividir. Como que ele chamou essa estrutura? De átomo. Então, toda matéria é formada por átomos. Se toda matéria é formada por átomos, se toda matéria é possível dividir, eu consigo entender que é uma propriedade geral da matéria. Então, sim. Qual será então a nossa alternativa? Letra C. Isso mesmo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre as propriedades gerais da matéria. Aprendemos sobre massa, sobre a extensão, a inércia, a impenetrabilidade, a divisibilidade, a compressibilidade, a elasticidade, indestrutibilidade e também descontinuidade. Essas são as referências do nosso trabalho. E, pessoal, estamos na nossa reta final. Então, muita atenção aos prazos. Os professores precisam que vocês enviem as atividades e se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam pra gente que nós respondemos. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.